É o verdadeiro Deus que eu adoro em espírito e em verdade. Que cada uma dessas pessoas que estão aqui sentadas e aquelas que estão assistindo em casa, elas venham ver algo que elas nunca viram. Elas venham sentir algo que elas nunca sentiram. Que se um dia ela deixou de acreditar, ela venha acreditar naquilo que o Senhor está fazendo e é capaz de fazer. Mas não deixa, meu amigo, em nenhum momento que as pessoas venham olhar para o homem, venham olhar para o Talmir e venham venerar a questão do Talmir, mas que ela venha sentir a tua presença, que venha subir um fogo maravilhoso, que venha aquecer os 4 cantos deste lugar. Eu sei que lá fora está uma noite muito fria, mas eu te peço, meu amigo Espírito Santo, que cada uma delas venha sentir a tua presença como nunca sentiu. Obrigado, meu Deus, por tudo, no teu santo nome. Amém. Aleluia. Então, quando nós começamos a falar a respeito da graça, uma das coisas eu quero tirar para você, e eu quero provar para você, e eu quero mostrar para você que a graça é uma coisa que Deus ele já pensou há muito tempo. Deus já vivia isso, Deus queria que isso acontecesse. Deus sonhava com isso, Deus queria isso. Deus colocou todos os dias, muito antes da criação do homem, muito antes da criação da terra, que precisava acontecer esse tipo de coisa. Uma das coisas que me chama muita atenção, igreja do Senhor, é que nós começamos a intitular a Deus, o Deus do Novo Testamento é um, o Deus do Velho Testamento é outro. Não é o mesmo Deus que está no Velho Testamento, é o mesmo Deus que está no Novo Testamento. Muitas das vezes as pessoas me perguntam assim: pastor, mas por que no Velho Testamento ele agia de uma maneira e do Novo Testamento ele agia de outra maneira? Meu irmão e minha irmã, ele agiu da mesma maneira. Agora você, pessoas do Velho Testamento, pessoas do Novo Testamento, é que não compreendia aquilo que era Deus. Quem era Deus de verdade? E por isso eu quero trazer para você, não do ângulo de Deus para nós, mas do nosso ângulo para Deus. Uma das coisas que me chama muita atenção a respeito da graça, que diz assim: a graça revela o bom caráter de quem dá, não de quem recebe. É nessa parte que a gente precisa entender. Quem é você? Uma pessoa cheia da graça do Senhor? Será se você está cheio da graça do Senhor ou não? Como é que é você no seu dia a dia? Como é que é você na sua casa? Como é você na sua escola? Como é você na sua família? Como é você no seu trabalho? Como é você na igreja propriamente dita? Por isso que eu coloquei justamente essa reflexão, para que você entenda. A graça revela o bom caráter de quem dá, não de quem recebe. Porque muitas das vezes nós queremos receber. Pode prestar atenção: eu vou na igreja porque eu vou receber isso. Mas eu vou em tal lugar porque eu vou receber aquilo. Mas eu vou fazer aquilo porque eu vou receber aquilo. Eu não coloquei aqui, mas tem um texto lá em Gênesis capítulo 29, no verso 15. O momento que Jacó ele começa a falar com seu tio Labão. E ele começa a dizer assim para o seu tio: eu já estou um mês aqui trabalhando aqui na tua casa, mas eu preciso que o Senhor me recompense com alguma coisa. Só que o tio Labão disse assim para ele: Jacó, já que você está trabalhando aqui e é da família, agora tu vai ter que trabalhar de graça. Jacó começou logo a repercutir, dizendo assim: não, tio, eu só não trabalho de graça não, eu trabalho em si porque eu estou apaixonado pela sua filha. Resumindo a história, depois ele casa com as 2 filhas do seu tio. Então veja que muitas das vezes, meu irmão, minha irmã, nós queremos buscar a presença de Deus por causa de algo que pode nos oferecer, ou algo que eu posso dar. E quando eu falo isso, eu coloco isso no modo geral, em todas as esferas das nossas vidas. Mas eu vou varrer uma igreja só se tiver que oferecer alguma coisa. Mas eu vou fazer isso para o irmão, mas se tiver que oferecer isso alguma coisa. Mas eu vou fazer qualquer coisa, mas eu só faço se tiver alguma coisa para mim oferecer. A graça, que você precisa entender, a graça revela o bom caráter de quem dá e não de quem recebe. Você precisa colocar diariamente na tua vida: será se eu tive um encontro verdadeiro com o Senhor e eu estou vivendo essa graça aqui? Porque muitas das vezes é assim: eu estou vivendo pela misericórdia de Deus. De fato é, mas essa misericórdia que Ele nos ensina todos os dias, que a gente venha praticar todos os dias. A graça do Senhor, ela tem que estar dentro da minha vida, dentro da tua vida, todos os dias, para entender que a graça revela o bom caráter de quem dá e não de quem recebe.
E eu separei um texto maravilhoso. Não se preocupa que hoje eu não vou ultrapassar o meu horário. Lá em Salmo 145, no verso 17, ele diz assim: justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Veja que há diferença daquilo que o salmista ele coloca, para que o Talmim vive, aonde o Talmim vive, aonde você vive. Por isso que eu coloquei aqui bem claro: justo é o Senhor em todos os seus caminhos. Ele é justo, meu irmão, minha irmã. Independente da situação, Ele sempre vai ser justo. Ele não muda em nenhum momento em relação a: mas fulano recebe mais, ciclano recebe menos. Mas fulano vai ter direito a isso, ciclano vai ter direito àquilo. Não, Ele coloca bem claro: Ele é justo. E Ele continua: e santo a todas as suas obras. Quando falamos sobre o que é graça, o seu significado bíblico, geralmente temos em mente a menção da salvação. Eu não vou entrar nessa linha teológica agora, tá certo? Não vou entrar nessa questão toda assim agora. O pastor não vai falar mais sobre salvação, não é nada disso. Eu quero que você entenda, como diz lá em Efésios capítulo 2, no verso 8: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Tudo que você tem, tudo que você é hoje, foi o Senhor que te deu. A tua casa foi o Senhor que te deu. A tua família foi o Senhor que te deu. O teu emprego foi o Senhor que te deu. A tua faculdade foi o Senhor que te deu. Por isso que Ele coloca bem claro: meu irmão e minha irmã, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, mas é um dom de Deus. Não é essa graça salvadora que eu estou colocando, e não quero falar sobre ela neste momento. Posso falar em outro momento, mas a graça que irei falar é do favor de Deus sobre a tua vida. É aquilo que o Senhor fez, está fazendo e vai continuar fazendo diariamente sobre você. É aquilo que o Senhor coloca todos os dias, que quando você abre os olhos, o Senhor já começa a dizer: eu estou aqui. É aquele momento que quando você está dormindo, o Senhor está dizendo: eu coloco meus anjos para que você durma bem. Eu fiz uma brincadeira com o pessoal que quando eu ministrava libertações assim: quer ver o que acontece de verdade na tua casa? Quando você está dormindo, grava. Bota uma câmera para filmar o que acontece, as atmosferas que acontecem enquanto você dorme, para você ver aonde está o nível de Deus e aonde está o nível espiritual seu. Por isso que eu quero trazer para você justamente isso, para os homens também poderem ser vistos em outras instâncias, não somente na questão da salvação, mas a graça, a favor de Deus. Até aqui você está entendendo? Você está entendendo ou não? Até aqui você está entendendo? Diga para essa pessoa que está do seu lado assim: não fique com frio não. Diga: não fique com frio não. O Espírito Santo vai te aquecer. E eu continuo quando diz assim o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 12, no verso 9, ele diz assim: mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu falo muito aqui nessa igreja, eu continuo falando em todo lugar que Deus me levar, falando a respeito disso daí. Meu irmão e minha irmã, hoje nós estamos vivos por causa do favor de Deus. Hoje nós estamos aqui sentados por causa do favor de Deus. Hoje nós vivemos um mundo melhor por causa do favor de Deus. Mas eu, Talmim, você, igreja que está sentado, você, igreja que está me ouvindo, precisa entender que a graça revela o bom caráter de quem dá. E aí vem: se eu estou cheio de graça, a graça do Senhor, será se eu estou conseguindo passar para outra pessoa a graça que eu estou recebendo? Ou eu só quero receber a graça? Ou eu só quero vivenciar na questão, receber a questão da graça? O apóstolo Paulo, ele continua em 2 Coríntios capítulo 12, no verso 9, quando ele diz: portanto eu me glorificarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas. Ele está dizendo: já estou crucificado, e agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É Cristo que está fazendo na minha vida. É Cristo que está fazendo na minha vida. É Cristo que está acontecendo na minha vida. Por isso que o Senhor, Ele coloca bem claro através desse homem. E Ele continua mais ainda para que você entenda: para que o poder de Cristo repouse
em mim, meu irmão e minha irmã. Eu oro com o Espírito Santo que hoje, aquilo que você não viu, você venha ver. Aquilo que você nunca sentiu, você venha sentir. Eu não vou fazer a oração da questão de apelo. Olhe, você que chegou aqui nessa noite, se quiser aceitar Jesus, você aceita Jesus, vem aqui na frente, olhe, isso daqui. Não vou fazer nada disso. Eu quero provocar você para que essa graça, ela comece a inundar a tua vida, ela comece a vivificar a tua vida. E quando você olhar para a cruz e dizer assim: Senhor, eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar. Eu sou muito egoísta, Senhor. Eu sou muito egoísta. Eu posso fazer muito mais, mas eu faço um pouquinho. Eu posso colocar muito mais, Senhor, mas eu coloco um pouquinho. Eu posso ajudar mais e mais e mais, Senhor, mas eu coloco um pouquinho. Sabe quando nós começamos a agradecer ao Senhor? É quando a nossa vida está tudo bem. Nós usamos o Facebook, nós usamos o Instagram e colocamos só as bênçãos. Mas Deus está o tempo todo cobrando de você que essa graça que está dentro de você, se não foi executada ainda, precisa ser executada. A Bíblia diz: dai de graça aquilo que você recebe de graça. Não tem outra coisa, meu irmão e minha irmã. O mundo lá fora está muito corrompido. Dentro da igreja também está corrompido. Porque cada pessoa está levando algo para as pessoas. E ele está dizendo assim: quem está ministrando aqui na frente, muitas das vezes ele está levando algo para massagear o ego de cada um. A gente vai lá na igreja Lagoinha e quando chega lá o pastor tem uma palavra maravilhosa, show para o mundo. E a gente começa a chorar, a gente sai dali praticamente, mas depois que chega em casa, começa a vivenciar a mesma coisa. Para eu entender a respeito da graça, também chama-se a graça, ela traz arrependimento. E tem coisas que eu preciso me arrepender, tem coisas que você precisa se arrepender, tem coisas que você ainda não conseguiu colocar ainda no altar do Senhor, e o Senhor está cobrando você o tempo todo. Tem uma frase que eu digo muito na mentoria, e eu falo muito na igreja: ó, quando Deus fala com você para parar, pare. Porque se você não parar, Ele vai arrumar um jeito de te parar. Não é porque Deus Ele quer te castigar, é porque Deus Ele sabe que parando você ainda pode crescer muito mais, porque você não quer ouvir a voz daquilo que o Senhor coloca. Para a gente entender a respeito da graça propriamente dito, a gente precisa entender três coisas: a criação do homem, o relato bíblico da criação do homem e a obra da criação do homem. São essas três coisas que eu quero compartilhar com você, para depois a gente entrar na graça propriamente dita. Garanto a você, meu irmão e minha irmã, que eu não vou ultrapassar o horário. Já conversei muito com o Espírito Santo durante esses dias, para não deixar ultrapassar o horário. E se deixar ultrapassar, que caia fogo do céu, que venha fogo do céu nas nossas vidas, que venha vento impetuoso sobre as nossas vidas, que a gente venha viver aquele tempo de Pentecoste mesmo, meu irmão. Não morreu aquilo ali não, ainda existe. Que os dons sejam revelados nessa noite, para a igreja ela ser edificada. Pastor, mas eu não tenho condições. Quem manifesta o dom é o Senhor. Ele manifesta o dom sobre as nossas vidas. Nós temos que estar prontos e deixar Ele nos capacitar para que venha ter um crescimento nas nossas vidas. E eu quero compartilhar com você a primeira coisa: a criação do homem. A criação do homem é claramente registrada na Bíblia Sagrada de toda a humanidade. Veio a partir de Adão, isso aí a gente sabe. O primeiro homem criado por Deus. Mas o que eu quero que você entenda, meu irmão e minha irmã, portanto, a história bíblica da criação do homem não começa apenas em Adão, o primeiro homem a ser criado, mas começa em Deus. Antes da criação do homem existia um concílio, que ele diz uma frase até interessante para que eu e você entenda. Um concílio divino: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Quando ele diz assim, os três juntos: façamos.
Para chegar essa graça na minha vida, para chegar o que eu sou hoje, para chegar o que você é hoje, as 3 pessoas, ele começa a manifestar e começa a dizer assim: façamos, deixamos, vai acontecer. Então Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, ele começa a dizer assim: façamos. Lá em Gênesis capítulo 1, no verso 26. Veja que em nenhum momento um tomou uma decisão sozinho. É por isso que a Trindade, meu irmão e minha irmã, é algo maravilhoso. Cada um dentro do seu papel, cada um dentro da sua função. Mas quando você começa a sentir Deus Pai, quando você começa a sentir Deus Filho, quando você começa a sentir Deus Espírito, faz uma junção maravilhosa. E esse conselho, antes da criação do homem, já existia. E ele diz bem claro: façamos, façamos e façamos. Aí começa a criação do homem. Essa é a questão do relato sobre a criação do homem. Outra situação que nós precisamos entender, outro relato bíblico da criação do homem. Agora não é mais a questão do concílio da Trindade que vai colocar tudo isso. Agora vem um relato bíblico da criação do homem. E existe duas situações, 2 relatos simples de objetivo. Uma lá em Gênesis capítulo 1, no verso 26, que é quando Deus ele começa a dar a ordem junto com a Trindade, onde ele diz: façamos. E a segunda é em Gênesis capítulo 2, no verso 7, que ele começa a mostrar para o homem da onde o homem veio. Primeira situação, quando ele diz bem claro, o primeiro relato bíblico da criação do homem, ele diz lá em Gênesis capítulo 1, no verso 26, simplesmente resiste à decisão divina de fazer o ser humano a sua própria imagem e semelhança. Esse é o primeiro relato. Está vendo essa pessoa que está sentada aí do teu lado aí? Olha para ela direitinho aí. Ela é a imagem de Deus. Ela é a semelhança de Deus. Mesmo se você não vai gostar, mesmo se você não vai acreditar, ela é a imagem de Deus. Às vezes essa pessoa que está sentada do teu lado, ela é muito chata, ela é muito ansiosa, ela é muito egoísta. Às vezes ela não consegue te entender, ou você não consegue entender ela, mas ela é a imagem de Deus. Ela é a imagem de Deus. Por isso que ele coloca bem claro, meu irmão, no primeiro relato, quando ele diz: Deus criou o homem à sua própria imagem e semelhança. Deus não colocou a pretexto nada, agora eu vou valorizar esse lado, vou valorizar esse lado, nada disso. O Senhor começou a criar o homem à sua imagem e semelhança. A Trindade se reuniu, teve um conselho assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Essa é a primeira coisa. O segundo relato, como ele diz lá em Gênesis capítulo 2, no verso 7, enfatiza a maneira pela qual Deus criou o homem. Eita, pastor, qual foi a maneira que Deus criou o homem? Deus ele tinha o poder de fazer várias e várias e várias montagens, várias e várias coisas, mas ele disse: eu vou criar mais simples ainda o homem, para ele entender. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Quando Deus começa a formar o homem do pó da terra, ainda faltava algo para completar o homem. E ele continua dizendo assim: formou o homem do pó da terra. E ele começa a soprar nas narinas o fôlego de vida. E ele vai mais além. E o homem passou a ser alma vivente. Antes de eu dar continuidade, o que o Espírito Santo sempre me revela, que diz assim, ó: todas as vezes que você quiser ser melhor que alguém, lembre-se que você veio do pó da terra, e do pó da terra tu vai voltar para lá. E aquela pessoa que você acha que tem que ser melhor que ela veio do pó da terra também, e do pó da terra ela vai voltar. Muitas das vezes você vai ter que ir primeiro, ela vai depois. Mas Deus ele coloca bem claro nesse segundo relato: eu preciso entender
que a graça que Deus coloca na minha vida, coloca na tua vida, ela tem que ser diária, ela tem que ser vivida diária. A parte de Deus Ele está fazendo, Ele continua fazendo e há de fazer. Mas Ele joga essa bomba, essa batata quente para a gente, para mim e para você que está assistindo em casa. Qual é a função dele? Criar. Qual é a função do Talmi? Obedecer e distribuir aquilo que eu recebo de graça. Terceira coisa, eu não entrei na graça. Estou falando isso de um ângulo totalmente da criação, baseado em Gênesis capítulo 1 até Gênesis capítulo 2. Porque a graça propriamente dita, escrita, ela começa a partir do capítulo 3. Mas até o capítulo 2, Deus ele começa a fazer tudo isso, Deus começa a manifestar tudo isso. Aí vem a obra da criação, o porquê a humanidade existe, o porquê que você existe. Já parou para se perguntar? Eu não sei quantas vezes você fala com o Espírito Santo, perguntando: Espírito Santo, por que eu existo? Por que eu estou em Jaguarão? Por que eu sou casado com a Maísa Gleice? Por que eu tenho 3 filhos? Por que eu sou pastor? Por que eu me formei? Por que a gente poderia estar em casa agora, todo mundo no quentinho, tomando chocolate quente? Nós estamos aqui. E Ele começa a trazer para mim e para você, para a gente entender a obra da criação. Porque quando eu começo a entender a obra da criação, começo a entender o porquê que eu fui criado. E antes de falar para você o porquê que nós fomos criados, enquanto muitas pessoas se esforçam para responder essas perguntas com grandes ensaios científicos ou complexas reflexões filosóficas, a Bíblia dá uma resposta de maneira simples e didática. Deus não quer ver você chorando. Se o teu choro acontecer, tem que ser de alegria. Deus não quer ver o teu sofrimento. Se você está sofrendo, tem alguma coisa errada. Deus não quer que você abaixe a cabeça para o problema. Deus quer que você levante a sua cabeça e dizer para o problema: ô problema, o meu Deus é maior. Deus não quer que você passe por dificuldades. Você pode passar por aflições, mas quando você começa a lembrar das aflições, Ele diz: Ele venceu, então eu vou vencer também. Por isso que nosso irmãozinho Isaías, ele diz bem claro: se queres me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Meu irmão e minha irmã, nós deixamos e largamos o melhor dessa terra para viver o pior dessa terra. E muitas das vezes nós começamos a condenar nós mesmos porque não conseguimos ser felizes. Começamos a buscar a felicidade em várias coisas, em vários homens, em várias mulheres, em várias religiões. Mas a verdadeira felicidade, ela está dentro de você, chamada Espírito Santo. Pega a tua mão direita aí, está vendo a tua mão direita aí? Balança essa pessoa que está do seu lado e diz assim: o Espírito Santo está aí. Você que está em casa pode fazer isso. Balança ela mesmo assim: o Espírito Santo está aí. Aí você diz: pastor, por que essa questão toda da obra da criação? O porquê que a humanidade existe? E eu quero compartilhar com você e dizer assim bem claro: Deus criou você para ser fértil, para multiplicar, para encher, para subjugar a terra, para dominar. E Ele continua. Quando Ele fala dominar, Ele não está dizendo dominar só algo pequeno. Ele está dizendo domine sobre. Ele está mandando você dominar tudo. É por isso que tem muito crente, meu irmão e minha irmã, que se perde pelo meio do caminho.
Por isso que tem muito crente que ele não consegue vivenciar as três realidades que eu sempre coloco aqui na vida da igreja. Por quê? Porque ele só consegue dominar uma área. Ele só consegue dominar uma área da vida dele. Por isso que o Senhor diz bem claro, meu irmão e minha irmã, tudo isso baseado em Gênesis no capítulo 1, no verso 27 e 28. Ele começa a dizer esse tipo de situação, o porquê que o Talmud foi criado, o porquê que você foi criado. E ele diz bem claro, seja fértil, multiplique, encha, subjugue a terra, domine sobre. E muitas das vezes nós perdemos muito tempo das nossas vidas. Perdemos tempo das nossas vidas com palavras negativas. Perdemos tempo das nossas vidas com algo que dizem pra gente que a gente não vai conseguir. Muitas vezes perdemos o nosso tempo. A gente começa a fazer e qualquer coisa a gente desiste no meio do caminho. Você está tudo planejado, você escreve, já está tudo pronto. Mas quando você começa a desenvolver, na primeira topada que você toma, você desiste de tudo. Bate aquela frieza tão grande dentro de você, e você começa a culpar todo mundo é culpado. Ah, meu Deus, todo mundo é isso, todo mundo é aquilo. Ah, todo mundo é isso, todo mundo é aquilo. Mas o fogo que está dentro de você, ele está se apagando. Tem uma canção que diz assim: o fogo não se apaga. Não se apaga. O fogo do Espírito Santo, ele não pode apagar-se dentro de você. O fogo do Espírito Santo, ele tem que estar cheio, queimando, ardendo. Porque quando o diabo olhar para você, vai dizer assim: não, ali não, ali é tocha, ali é tocha, ali é tocha. Por isso que o Senhor coloca bem claro essa situação. A obra da criação, Ele está dizendo: domine sobre. E Ele começa a dizer sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Em nenhum momento Deus quis ver o seu sofrimento. Em nenhum momento. Pastor, mas por que o diabo planejou tudo isso? Depois da obra concluída, depois da formação do homem, depois da formação da mulher, aí vem a parte mais difícil. É como se Deus criasse uma bolha. Vocês que é mãe, sabem o que é que eu estou dizendo aqui agora. Você cria uma proteção tão grande diante dos seus filhos, que se ele cair, você sai correndo para pegar ele, para não deixar ele ali. Se ele começar a chorar, você quer dar uma chupeta para ele parar de chorar. Você que é mãe sabe o que é que eu estou dizendo. Você cria uma bolha tão grande, porque ninguém pode tocar nele. E essa bolha Deus criou para que eu e você sejamos felizes. Ele colocou eu e você dentro de um jardim para que nada de mal aconteça sobre as nossas vidas. E o melhor ainda, que Ele dá do bom e do melhor. Agora sai da questão da mãe, vamos entrar agora nos pais, que muitas das vezes questão para mimar seus filhos. E às vezes você sabe que seus filhos não têm condições daquilo ali, não está apto para aquilo ali, mas você mima tanto e você vai lá e dá o melhor que você tem para ele. Porque você começa a distribuir para ele, para não ver seu filho sofrendo, não ver o seu filho chorando. Deus pensa desse jeito, meu irmão, minha irmã. Ele sempre quer dar o melhor para mim e para você. Cada lágrima que você derrama no seu secreto, Ele está sabendo. Cada lágrima que você derrama sozinho, Ele está sabendo. Muito antes de alguém saber, Ele já está lá com você, dizendo assim: filho meu, filha minha, eu estou contigo. Eu estou contigo. Mesmo você sem perceber, mas Ele está lá. Isso faz parte da graça. Após a criação concluída, vem a queda, vem a tentação. Aí você diz assim: pastor, a gente já sabe de tudo isso. A gente já sabe que Adão e Eva foi lá, comeu o que não poderia comer.
E o Deus terminou expulsando ele do jardim do Éden. Mas não é isso que eu quero que você entenda. Eu falei para vocês, eu não quero levar vocês para entender do ângulo de Deus. Eu oro para que o Espírito Santo leve a você, e eu espero que você esteja entendendo do seu ângulo para Deus. Aquilo que o Senhor fez por completo, só por você, só para você. E muitas vezes a tua ingratidão é muito grande. Porque a graça, como eu falei lá no início, a respeito dessa menininha da graça, a graça revela um bom caráter de quem dá e não de quem recebe. Você precisa entender que tipo de graça você está vivenciando, que tipo de graça está convivendo com você. E eu continuo. Após a criação concluída, vinha a queda e a tentação. Agora vem, qual era o objetivo dessa tentação? E ele diz assim, para que eu e você entenda melhor. Primeira coisa, distorcer a palavra de Deus. Aquilo que o Senhor prometeu para você, a partir do momento que você desobedece, Ele não deixa de fazer sobre a sua vida. Mas ela termina não cumprindo, não por causa de Deus, mas por causa de você mesmo. Pode prestar atenção. Você tem algo que você está orando há bastante tempo. Há bastante tempo. E você começa a orar, passa por várias aflições, várias dificuldades, vários problemas. E quando está chegando bem perto, você começa a ficar confiante que vai acontecer. O que é que acontece? Acontece algo que você perde. E depois que você perde, você começa a ficar brava ou bravo, chateado, chateada, porque aquilo não aconteceu da forma que você estava tanto esperando. Porque quando você deixa o diabo distorcer aquilo que Deus prometeu para você, vem a segunda coisa: você não começa a desfrutar daquilo que é bênção sobre você, porque você começa a compartilhar com outras coisas, você começa a vivenciar outras coisas, outras realidades. Nandinho fez um vídeo para mim essa semana e colocou assim, ele disse: pai, eu vou fazer um vídeo, e colocou um vídeo, e ali o tema diz assim, a alegria, alguma coisa assim nesse tema. E aí parecia a minha foto, parecia a foto da igreja, parecia a foto da gente se divertindo. E isso também faz parte da questão das bênçãos de Deus, está no meio de vocês, faz parte também da bênção de Deus. Por isso que quando distorce a palavra, eu não consigo desfrutar da bênção de Deus. Se eu não consigo desfrutar das bênçãos de Deus, eu não vou ter comunhão com Deus. E quando eu não tenho comunhão com Deus, eu começo a ter comunhão com outras atitudes. E vai sugando você, vai tirando você do foco. E daqui a pouco você perde tudo. Porque você começa a ficar chateado com todas as coisas, mas você não consegue ficar chateado com você mesmo para resolver o problema. Você joga para todo mundo, menos para você. Então você veja aqui qual era o objetivo do diabo fazer aquilo ali com Adão e Eva. É o mesmo objetivo que ele faz comigo e com você todos os dias. Nós vivemos no jardim do Éden, se você parar para pensar. Deus acampa os anjos, aquele que o teme. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa proteção. Aonde nós for, que Deus mandar, Ele sempre vai na frente. Ele sempre resolve tudo. Ele começa a abrir todos os caminhos para nós passarmos. Nós vivemos nesse jardim do Éden. Mas a partir do momento que o diabo vem e distorce tudo aquilo que o Senhor falou para a minha vida,
destruindo aquilo que o Senhor falou através da sua palavra, eu deixo de desfrutar das bênçãos de Deus. Eu deixo de ter comunhão com o Senhor. E a última coisa, igreja, deixo de viver da proteção do Senhor. Tem uns salmos que ele diz assim, até uma coisa interessante, Salmo 121, do 1 ao 8. Viver essa proteção de Deus é coisa de outro mundo. E ele diz: levante os meus olhos para o monte e pergunto: de onde vem o socorro? E ele já começa a responder: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E ele diz: Ele não permitirá que você tropece. Veja a proteção que o Senhor coloca sobre as nossas vidas. Veja por que essa graça, ela tem que viver dentro de mim diariamente. Veja por que quando eu aceito o Senhor Jesus como senhorio da minha vida, eu tenho que mudar a minha mente. Eu não posso ser mais a mesma pessoa. Eu não posso mais viver as mesmas coisas que eu vivia. Eu não posso, uma hora eu estou quente, outra hora eu estou frio. Uma hora eu estou cheio, outra hora eu estou vazio. Uma hora eu quero, outra hora eu não quero. Uma hora eu vou ajudar, outra hora eu não vou ajudar. E eu começo a colocar dificuldade para mim, dizendo assim: Jaguarão é difícil. Ô povo difícil de Jaguarão. Jaguarão não é difícil. Jaguarão é terra maravilhosa. Eu costumo dizer que Jaguarão é a terra de Canaã para muitas pessoas. É a terra que manda leite e mel para muitas pessoas. Aqueles que não conseguiam reestruturar sua vida fora de Jaguarão, chega em Jaguarão. Se ele deixar Deus trabalhar da forma que Deus quer trabalhar através da sua graça, a vida dele começa a engrandecer e a crescer. Por isso que ele coloca bem claro: levanta os meus olhos para o monte e pergunta: de onde vem o socorro? E ele responde logo na hora, igreja: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E além de ele afirmar que ele fez os céus e a terra, ele começa a dizer assim: ele não permitirá que você tropece. Nunca, nunca, nunca e nunca o diabo tem autoridade de destruir a sua vida. A tua casa, a tua família, o teu emprego, os teus filhos são do Senhor. Se você acredita, aplauda o Senhor. Veja que ele não terminou ainda de falar, de trazer uma explanação dentro dessa questão desse salmo. Tudo isso faz parte da graça, meu irmão. Quer viver dias melhores? Quer viver coisas melhores? Guarda isso com você e começa a vivenciar tudo isso. Não tenha medo de ser chamado de careta. Não tenha medo. Às vezes as pessoas que lá fora dizem assim: ah, mas ser crente é muito careta. Você não pode ser feliz, você não pode se divertir, você não pode dançar, você não pode pular. Ultimamente está tendo uns monte de vídeo aí na internet do pessoal dançando. Botaram um vídeo aí de um pastor que colocou a questão de um pagode, e todo mundo lá na igreja dançando um pagode. E um monte de gente babaca, desculpe meu irmão palavreado, babaca, está preocupado porque o pastor da igreja fulano e tal está dançando pagode com a sua igreja. Meu Deus, imagine se chegar lá no Nordeste, que é forró, de manhã, de tarde, de noite. Eu lembro que quando eu pastoreava lá no Nordeste, a gente botou assim: sem João, mas com Cristo. E a gente botou uma semana só de forró na igreja, música gospel, forró. Eu lembro que a irmã disse assim: pastor, se o senhor fizer isso, eu saio da igreja. Para quem me conhece já sabe qual seria a resposta: saia da igreja. Ah, pastor, isso não é coisa de crente, não. Minha irmã, eu vou pegar a minha calça, é a minha cultura.
vou botar uma roupa de chita, vou botar meu chapéu de palha e vai acontecer. Vou mandar colocar bandeirinhas lá na igreja e vou chamar uma banda gospel de forró boa, potente, para no dia do culto a gente tá aqui. E ela disse: não, pastor, isso não é coisa de crente, não pode acontecer, meu Deus do céu. Tá bom, minha irmã. Quando deixou tudo pronto, a gente colocou bandeirinha, palha de coqueiro, tudo que você pode imaginar. Daqui a pouco a banda chegou, começou a tocar, momento de adoração, arrasta-pé, lá. Daqui a pouco a irmã estava lá no fundo, era mais de 1000 pessoas, a irmã lá no fundo. As pessoas perdem tempo, minha irmã, meu irmão, para entender o que é a graça do Senhor. Não é ser um crente sisudo. Agora eu sou crente. Para aqueles velhos de 90 e poucos anos. Eu vou tirar de 90 e poucos anos, que meu pai faleceu com 95 anos. Mas meu pai tem um senso de humor arretado. Tem gente que tem 20 parece que já está caído já. Já pensa como uma pessoa de 70 anos já. Não consegue. Porque ainda não entendeu a alegria do Senhor. Não entendeu a felicidade que Deus coloca. Aceitou Jesus. Eita, glória a Deus. Agora a minha vida está renovada. Agora a minha vida é totalmente diferente. Agora eu sou uma nova criatura. E a alegria do Senhor é a minha força. Então, Senhor, o que é que eu tenho que viver? Ah, Deus, obrigado, Senhor. Aceitou Jesus. O que é que nós recebemos? A partir de hoje, você não senta mais na roda dos escarnecedores. A partir de hoje, você não conversa com A, com B, com C, com D. E ele coloca bem claro aqui, meu irmão e minha irmã, ainda estou no Salmo 128. O seu protetor te manterá em alerta. É o Espírito Santo que vai dizer para você. E ele continua assim: o protetor de Israel não dorme. Diz aí, ó, rapidinho para essa pessoa que está aí, eu já estou encerrando. Diz assim para ela: olha, enquanto tu está dormindo, Deus não dorme. E se ela for muito amiga sua, amigo seu, diz assim: sabe aquilo que ele te prometeu? Que ele te prometeu? Ele já disse sim. Se você acredita, dê glória a Deus aí. Você em casa também pode dar esse glória a Deus. E eu já estou encerrando, meu irmão, que eu falei para vocês que eu não ia ultrapassar. E ele diz assim bem claro: ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Às vezes as pessoas perguntam: poxa, Talmi, por que tu vive desse jeito, louco da vida? Por que quando está todo mundo triste, tu está dando risada das coisas? Por que quando está todo mundo preocupado, tu está dormindo, descansando? Meu irmão e minha irmã, ou você vive dentro dessa graça, ou você não vive. Ou você sabe o que o Senhor falou para você, ou você sabe o que o Senhor não falou para você. Tem tanto cristão, tanto crente, que tem tanta dúvida, até mesmo do seu chamado. Ó, tem dúvida aonde Deus vai mandar ele. Meu Deus do céu. E essa semana eu em casa orando, e Deus dizendo assim: meu filho, se prepare, que coisas novas tem para você e para mais igrejas. Vai ter momento que vocês vão ver seus filhos, vão ter momento que vocês não vão ver seus filhos, vão ter momento que vocês vão ver o povo, vai ter momento que vocês não vão ver o povo, porque algo tenham para a vida de vocês dois. E eu começava a chorar na mesa assim: Senhor, vamos embora, vamos fazer o que a gente tem para fazer, Senhor. É para fazer? Vamos fazer. E eu olhava para cada um deles, começava a chorar, e eles nem sabiam por que eu estava chorando. Mas é porque Deus já estava dizendo.
Está chegando o momento. Está chegando o momento que você precisa rodar os 4 cantos do mundo. Aquilo que o Senhor falou para ti, meu irmão e minha irmã, não duvide. Não duvide não. Se Deus falou que vai restaurar, Ele vai restaurar. Independente de qual seja a área da tua vida, tanto espiritual como financeira, sentimental, familiar. Se Deus falou para você que Ele vai colocar algo sobre a tua casa, não tenha medo. Ele vai fazer. Se Deus falou para você que você vai subir de nível, ter um cargo maior, não tenha medo. Não tenha medo. Só vai. Porque está escrito aqui no Salmo 128, 121. E ele começa a dizer bem claro, meu irmão, minha irmã, quando ele diz: Ele não dorme, Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que te protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor protege você de todo o mal. Mal. Ah, pastor, tem dia que é tão difícil. Tem dia que não dá nem vontade de levantar da minha cama, pastor. Tem dia que não dá nem vontade de ir no GC. Tem dia que não dá nem vontade de ir na igreja. Tem dia que não dá vontade de fazer nada, pastor. Tem dia que não dá vontade de fazer nada. Esse é o momento que você tem que provar para você mesmo se o que está dentro de você é a graça de Deus ou é aquilo que o diabo falou para você. Porque quando está tudo bem, beleza, tranquilo, uou, tchau. Mas quando está tudo mal, esse é o momento de você bater no peito e dizer assim: eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. E ele diz assim, já no Salmo 121, no verso 8: protegerá a sua vida, o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada. E ele está dizendo assim, ó: eu vou proteger a hora que você vai, vou proteger a hora que você vem, desde agora e para sempre. Enquanto você não entender, meu irmão, o valor que a graça é na tua vida, você nunca vai entender quem é a graça de verdade. Porque sempre você vai estar deixando algo para depois. E nós se escondemos em uma capa de santidade tão barata, tão michuruca, que a gente começa a se perder no meio do caminho. No meio do caminho. E agora eu encerro, que eu quero orar com você. A graça revela o bom caráter de quem dá. Quem é você de verdade? O que está dentro do teu coração de verdade? A graça revelada de Cristo ou a tua graça? Eu não posso falar por ti, eu não posso dizer por ti. A única coisa que eu posso dizer para você é falar isso que eu trouxe. A graça revela o bom caráter de quem dá. Não seja um Adão e Eva dessa nova geração. Não seja. Seja um Adão e Eva obediente àquilo que a graça manda a gente fazer. Ou melhor, viver. Você pode ficar em pé em nome de Jesus?